Você tem dívidas e quer investir? Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Então já deixa seu like aqui, deixa o vídeo pago, comenta aqui, se inscreve para você não perder nenhum vídeo que a gente solta aqui toda semana. E bora falar de dívidas nesse vídeo. Fica aqui comigo até o final que você vai descobrir se vale a pena ou não investir com dívidas, tendo dívidas ou não. A gente sempre ouviu falar que dívidas, elas te prejudicam, elas fazem mal, elas te atrasam, que você não deve fazer dívidas, principalmente no Brasil, que é um país que tem taxas de juros elevadas, que as pessoas se endividam com facilidade. Mas quando a gente olha para empresas, a gente vê que a maioria das empresas, todas as empresas têm dívidas, elas têm passivos e elas trabalham, mesmo que com caixa gordo, com as dívidas sendo mantidas ali, elas sendo pagas, mas ninguém vai lá, chega com tudo e quita. Uma empresa, por exemplo, que tem condições disso e não faz é a WEG. E a gente tem um estudo, um teorema, que diz que as empresas que têm dívidas saudáveis, elas devem manter a dívida, não pegar o caixa, né, o operacional da empresa ali e quitar elas. E aí, um desses teoremas, o teorema que fala sobre isso é o teorema de Modigliani-Miller. Se você quiser que eu fale mais sobre esse teorema, fale mais sobre dívidas de empresas, deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre isso para vocês. Mas quando a gente fala em investir para pessoa física, né, pessoas que têm dívidas, que se endividam, a gente precisa tomar cuidado porque não dá para se aplicar da mesma forma. Ainda mais se você não sabe o que te fez levar, o que te fez chegar a essas dívidas, se foi mesmo sendo carro, casa, financiamentos, dívidas do cartão de crédito, compras, loja, cartão de loja, independente do que seja, você precisa saber pelo menos o que foi que te levou a essas dívidas, qual que foi a sensação que te fez chegar nesse ponto que você está aí de dívidas, se caso você tenha, né? E por que essa estratégia de ter dívidas e também investir pode não ser a melhor para você? A gente sabe que os juros são altíssimos e do outro lado tem os juros contra você e do outro lado os juros ao seu favor. E a gente sabe que todas as vezes que a gente vai investir, a gente analisa o risco de acordo com o retorno. A gente sabe que tem uma relação risco-retorno. Quanto mais risco você tiver, mais retorno você possa vir a ter. Então, se você quiser ter um retorno alto que pelo menos cubra as suas dívidas, você vai ter que assumir riscos para ter um retorno maior. E é muito difícil cobrir os juros de dívida com os juros sobre o investimento, sobre os juros compostos ao seu favor. Você teria que tomar muito risco e às vezes o seu perfil nem é alinhado a essa quantidade de risco que você está tomando. Isso tudo sem contar a inflação, que é a perda do seu poder de compra, que vai chegar num juros reais cada vez menor. Quando a gente fala de juros nominal, tanto ao seu favor quanto contra, a gente esquece às vezes de colocar na ponta do lápis o juro real, que é o desconto da inflação. Teve um rendimento de 8% ao ano, mas teve um juros real de 4% ao ano, vamos supor, né, aqui, né, dando um exemplo. E aí você pode me perguntar o seguinte: e aí, Guilherme, eu deixo de investir se eu tiver com dívida? Eu esqueço tudo esse negócio de investimento, já que eu tenho uma dívida, sendo ela pequena, média ou grande, né? Então a minha resposta para você é não, mas você precisa concentrar os seus esforços nas dívidas, porque quanto mais você se concentra os seus esforços nisso, quanto mais você foca em eliminar essas dívidas, mais cedo os seus investimentos vão trazer um resultado muito maior para você. Então, o que é melhor? Você concentrar os seus esforços nisso, porque você já ia pagar essa dívida de qualquer jeito. Então, em vez de você pagar a dívida e investir, foca tudo primeiro nisso e quanto mais cedo você terminar isso, mais cedo você começa a investir. Quanto mais cedo você concentrar todos os seus esforços em pagar a dívida, em poupar mais no mês, em fazer uma renda extra no mês para pagar essa dívida, antecipar as parcelas finais, que normalmente vão te trazer aí uma vantagem muito maior no valor da parcela, no número da parcela, você vai pagar menos juros aí para o banco, né, desse financiamento, dessa dívida que você tem, e aí mais cedo você consegue focar nos seus investimentos e ter muito mais resultado. Aí vão ter pessoas que estão assistindo esse vídeo e vão falar assim: ah, Guilherme, mas eu tenho uma dívida de um financiamento imobiliário de mais de 30 anos, o que eu faço? Foque nessa dívida e crie o hábito de investir. Foque nessa dívida, colocando muito mais esforço nisso, mas tenha o hábito de investir, de poupar, para você conseguir construir esse hábito. Porque não adianta nada você ficar 30 anos pagando essa dívida, que ela já foi adquirida, não tem o que fazer agora. Não adianta nada você pagar essa dívida e não construir o seu hábito de investir. Imagina daqui 30 anos você sem o hábito de investir, com
apenas esse patrimônio, não tem um patrimônio diversificado, isso vai ser muito mais risco para você. Então, construir o hábito de investir, ele é fundamental e ele precisa ser feito, mesmo que você tenha uma dívida desse patamar aí, uma dívida grande. Então, foque nela, ponha seus esforços nela, mas mantenha o seu hábito de investir. Então, eu queria que você, nesse vídeo, colocasse aqui embaixo a sua situação. Guilherme, eu estou com uma dívida grande, eu estou pensando em investir, eu quero investir, mas eu quero quitar minhas dívidas, minha dívida é assim. Comenta aí a sua situação para a gente ver como é que está o nível do pessoal que está aqui no nosso canal. E eu espero que você consiga solucionar esse seu problema de dívidas rapidamente para ter uma eficácia maior, né? Seja os seus investimentos de forma mais eficaz aí. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima.